Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. Gente, a aula de número 30. E temos como tema dessa aula um assunto que vai o quê? Que vamos tratar de ambiguidade. Nessa aula vocês irão aprender o que significa, certo? O que significa ambiguidade. Então, fiquem com a aula da Pro. Então, definindo o termo ambiguidade, eu tenho o quê? É a duplicidade de sentido em uma mesma sentença, certo? Então, atualmente, a Pro até tentou colocar uma música que tenha ambiguidade, mas não poderia, a censura não permite para a idade de vocês, certo? Vocês escutam aí na vizinhança, do dia a dia de vocês, porque não tem como evitar essa audição das músicas ambíguas. Mas que vocês costumam, até em pagode, em forró, em outro estilo, a ver e deparar-se, conviver com a ambiguidade. Tem palavras em letras de músicas que vocês já ouviram, que tem palavras que têm duplo sentido, certo? Dependendo da mente de quem interpreta, ou até mesmo maliciosamente, essas músicas são criadas para isso, para que haja dois sentidos. Para aquelas pessoas que têm a mente maliciosa e para aquelas pessoas que não têm a mente maliciosa, certo? Então, a ambiguidade é isso, duplicidade de sentido. Então, vamos aqui, ó, exemplos de ambiguidade. Observe aqui o que a Pro pode mostrar para vocês, já que não pode mostrar as músicas, vai mostrar o exemplo em frase, certo? Observe aqui, ó, o exemplo de ambiguidade. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Uma mãe chega, ou então você escuta essa frase. Por fim, levou o filho para o seu quarto. Então, aqui, onde é que ocorre a ambiguidade nessa frase? Como é que eu posso interpretar? Eu posso interpretar essa frase de duas formas, duplo sentido. Por quê? Quando eu digo, levou o filho para o seu quarto, então, o pronome, o seu, pronome possessivo seu, deixa uma duplicidade de sentido, porque eu não sei se a mãe ou o pai levou o filho para o quarto do pai ou da mãe, ou se levou o filho para o próprio quarto do filho. Então, aqui é uma frase ambígua, porque tem dois, eu posso interpretar de duas formas, por conta do pronome possessivo seu, ok? Observe a outra frase. O professor de Maria acabou a aula fazendo observações no seu caderno. Mais uma vez o pronome possessivo seu. Então, aqui quando eu digo no seu caderno, eu não sei se o professor fez as observações no caderno dele mesmo, professor, ou se fez a observação no caderno de Maria. Então, deixa aí duplo sentido, né? Dependendo de quem interpretou. E o último exemplo diz o seguinte: as crianças felizes correram para a piscina. Onde é que tem a ambiguidade aí nessa frase? Quando eu digo as crianças felizes, então aqui já nos dois exemplos anteriores, a ambiguidade se dá por conta do pronome possessivo seu, né? Já no caso das crianças felizes, a ambiguidade ocorre por conta do adjetivo felizes. Isso mesmo. Quando eu digo as crianças felizes, a frase fica ambígua, eu posso interpretar como: eu não sei se foi as crianças que estão felizes, ou eu não sei se as crianças correram para o quarto felizes, né? Então, as crianças felizes correram para a piscina. Vamos observar aqui duas tirinhas. Observe que nós temos aqui, ó, vendo, tá vendo? Ó, vendo pôr do sol. Aí alguém diz, quanto quer pelo pôr do sol? Observe a imagem, ele com a plaquinha. Aí na outra plaquinha ele continua com a mesma plaquinha, vendo o pôr do sol. Aí o que é que ele responde? Não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Então, a plaquinha é ambígua porque quando eu digo vendo o pôr do sol, eu não sei se esse vendo aqui eu estou usando o verbo vender ou se eu estou usando o verbo olhar, de ver, né? Então, aqui é uma ambiguidade. Vendo o pôr do sol, para quem está interpretando, depende como vai interpretar o sentido dessa frase. Se vê só aquela plaquinha, vendo o pôr do sol, é como se
Um interpreta no verbo vender e a outra pode interpretar com o verbo ver, de olhar, certo? E na verdade a intenção do garoto era o quê? Estar olhando o pôr do sol. Nesse outro exemplo, aqui tem uma placa, ele chega lá na loja, que tem a vendedora ou a dona da loja, e vê esse avisozinho. Não trocamos roupas íntimas. Olha só a cabecinha do garoto. Quando vê a placa e diz, não trocamos roupas íntimas, ele olha para a vendedora e o que é que ele diz? Porcona. Então ele interpretou de quê? De que forma? Em que a vendedora não trocava as roupas íntimas dela, ou seja, calcinha e sutiã, né? Então, a interpretação dele foi muito maliciosa, porque na verdade, aqui não trocamos roupas íntimas, é porque quem comprasse as roupas, calcinha e sutiã, não tinha o direito de fazer a troca caso não dessem certo? Agora vamos observar duas imagens que são ambíguas. Observe que a ambiguidade, ela não aparece somente no uso das palavras, certo? Você também pode fazer uma imagem, uma obra de arte e interpretá-la de formas diferentes. Então, observem aqui. Vocês observando essas duas imagens, o que que acontece? É uma imagem ambígua, de duplo sentido. Por quê? Porque aparecem duas imagens diferentes. Então, tem um duplo sentido. Nessa primeira imagem, eu não sei se eu estou vendo. Aliás, nós estamos vendo as duas coisas, né? Tem um homem tocando um saxofone, eu acho que isso é um saxofone, e tem o rosto de quê? De uma mulher, né? Então, aqui eu tenho uma imagem ambígua, assim como na figura 2. Na figura 2, eu posso observar, depende de quem está vendo, eu posso observar dois rostos, não é isso? E também posso ver o quê? Um vaso, tipo uma taça, mas é um vaso de flores. Então, dá para observar essas duas coisas. Então, a ambiguidade, ela não ocorre somente no uso das palavras, mas também posso encontrar no uso de imagens de desenho, ok? Nosso estudo na gramática termina com o assunto ambiguidade, certo? Vamos praticar e nossa aula termina aqui. Beijo e fiquem com Deus!